Oi, pessoal, Patrícia. Boa tarde a todos. Peguei aí o finalzinho da aula de vocês com visita especial. Tudo bem, sim. Pelo jeito foi bem divertida hoje. Eu queria que vocês pegassem o livro de vocês para a gente fazer a correção, tá certo? Não peguei, Raíssa, ela cantando, eu não conheço, assim, eu vi só o finalzinho aí, vocês se despedindo. Mas se eu soubesse que tinha participação especial, eu tinha entrado um pouquinho mais cedo para me poder visualizar. Vídeo, Mariano, parabéns, viu? Continue assim, mandando atividade. Pois é, tem que enviar as atividades. Página 45 do livro de Ciência Prática. Estamos quase acabando ele. Vamos lá. Pode começar, né? Boa tarde, Diego. Tudo bem? Espero que você também esteja bem. Página 45 do livro de Ciência Prática, tá? Nós temos aí na página 45, a primeira questão tem o seguinte. Vimos que as cianobactérias apresentam certas colorações. Uma delas é verde. A respeito disso, pesquise e escreva o que é clorofila. Aproveita, Diego, e fala. Pode, Lara. São pigmentos fotossintéticos presentes nos cloroplastos das plantas. Ela é responsável por produzir seu próprio alimento. Lara, eu vi seu trabalho, ficou legal, viu? Gostei muito. O vídeo ficou muito bom. Parabéns. Quer Posso ler, falar por Maria? aqui, tia? Pode. Tá me escutando direitinho? Com certeza. É o pigmento responsável por captar luz e garantir que o organismo fotossintetizante consigam produzir alimento por meio do processo da fotossíntese. Ótimo. Mais alguém? Não, né? Então vamos lá. 2. Por qual razão a clorofila apresenta a cor verde? Aguardando, vamos? Posso falar, tia? Pode. A clorofila atua absorvendo a luz, principalmente nos comprimentos de onda azul, violeta e vermelha. Ela reflete a cor verde, por isso a coloração das folhas de alguns vegetais é verde. Ok, mais alguém? Peraí. Ok, Raíssa. Pode falar, Pablo. É por causa que ela absorve regiões azuis e vermelhas do espectro eletromagnético. Eletromagnético. Tá certo, também. Pode falar, Patrícia. Patrícia? Dá para me ouvir? Dá. Ah, agora deu certo. A cor Foi. esverdeada deve-se às suas fortes absorções às regiões azuis e vermelhas do espectro eletromagnético, e por causa dessas absorções à luz, ela reflete e emite a cor verde. Ótimo. Mais alguém quer falar? Paulo, nós continuamos no livro de ciência prática, tá? Eita, Diego. Traduz aí o que é que tu escreveu, amigo.
Página 46 agora, tá, Adriele? Na página 46, dando continuidade, nós temos aí. Eu vou pular esse enunciado da questão, que é muito longo, senão a gente vai perder muito tempo. Se um pesquisador pretende avaliar variáveis biológicas de determinado manancial, deve escolher os testes de... Alternativa correta. Alternativa C, tá? Densidade populacional de cianobactérias e de invertebrados bentônicos. Alternativa C. Página 47. Deixa eu só colocar aqui a palavrinha corrigida, por sinal. Não, né, Riquelme? Vamos lá. Na página 47, nós temos aí. As cianobactérias têm sido motivo de preocupação, pois têm provocado problemas sérios para o ser humano. No tratamento da água servida à população, os gastos são enormes, em grande parte devido à contaminação por cianobactérias. A respeito desses organismos, é correto afirmar que são... Não, Iego, nem é C e nem é C de Sebastião. Errou as duas opções, tá? Tá certo, Raíssa. Procariontes e fotossintetizantes. A alternativa correta é a alternativa B. Tá fazendo print, hein, Maria? Vamos lá. Questão 2. As cianobactérias, também chamadas de cianofícias ou algas azuis, são organismos autotróficos que realizam fotossíntese. Esses organismos são amplamente encontrados em ambientes aquáticos e em locais que possuem grande enriquecimento artificial do ecossistema. Havendo derramamento de esgoto, por exemplo, elas se multiplicam de maneira exagerada. Essa multiplicação descontrolada das cianobactérias é denominada de... A gente falou isso aqui ontem. É denominada de floração. Alternativa correta, alternativa C, floração. Questão 3. Pode continuar? Pode, né? Espera aí. Ah, tá. Vamos lá, 3. As cianobactérias, apesar de serem chamadas de algas azuis, não estão incluídas, não, espera aí. A1, Pablo, A1 é procarionte e fotossintetizantes. Alternativa B. Então, vamos lá. 3. As cianobactérias, apesar de serem chamadas de algas azuis, não estão incluídas no reino conhecido como protista, no qual se encontram as algas. De acordo com a classificação dos 5 reinos proposta por Whittle, as cianobactérias estão inseridas no reino Monera. Não é fácil isso aí. Oi, Anara. Tudo bem com a senhorita? Espero que... Diego, tá bom já perdeu a graça. Uma vez e é engraçado. Júlia, que eu saiba, não. O feriado seria hoje, né, de Corpus Christi, mas já tinha sido antecipado. Então, amanhã, provavelmente, não tem feriado. Que eu saiba, não, tá? Qualquer coisa o Roberto comunica mais tarde, mas até agora eu não estou sabendo. Raíssa, nós vamos continuar com o livro de ciência prática, né? Aí, logo em seguida, quando a gente terminar de ciência prática, a gente retorna para o nosso, tá certo? Então, vamos aí.
Na página 48, agora a gente vai falar um pouco sobre as bactérias, que nós já havíamos falado nas aulas anteriores, né? Porque nós já falamos em um capítulo do nosso livro didático, nós já tínhamos conversado a respeito das bactérias. Então, hoje a gente vai só rever algumas informações, algumas características relacionadas às bactérias, tá certo? Porque nós vimos que existem bactérias que são nocivas e existem bactérias que são benéficas, né? Podemos dizer assim que uma boa parte é benéfica. E nós até falamos a respeito de algumas doenças que são causadas por bactéria. Então, hoje a gente vai falar sobre as bactérias, que é o que vem aí na página 48. E só para, tipo, recapitular o assunto, né? Porque nós já vimos isso aí. Então, características das bactérias são micro-organismos. Daqui a pouco eu deixo, tá bom? São micro-organismos. São micro-organismos unicelulares, ou seja, formados apenas por uma única célula. São procariontes, por quê? Porque não possuem uma membrana nuclear. O material genético fica disperso no que nós chamamos de hialoplasma, né? Que o hialoplasma é a parte fluida, líquida, né? As bactérias, elas podem viver isoladas ou em grupos, posso dizer assim, em colônias, né? Podem viver em colônias. São encontradas em diferentes ambientes, em vários ambientes. Elas apresentam, na sua estrutura, elas apresentam membrana plasmática, o hialoplasma, os ribossomos e apresentam também o que nós chamamos de cromatina, tá? Na estrutura da célula bacteriana, nós encontramos isso aí. Membrana plasmática, os ribossomos, o hialoplasma, desculpa, e a cromatina, certo? Qual a função aí de cada um? No caso da membrana plasmática, ela tem a função de revestimento. Tanto ela reveste a célula, né? Ela tem a função de revestimento. Tanto ela reveste como ela protege e como ela seleciona. A 3 é a questão A. Paula. Tá? Então, a membrana plasmática, ela tem essa função de revestir a célula, ela tem a função de proteger, né? E também de fazer a permeabilidade, ou seja, ela seleciona o que pode e o que não pode entrar dentro da célula, certo? Ela faz esse papel aí, ela faz o que nós chamamos de permeabilidade seletiva, ela seleciona o que pode entrar e o que pode sair da célula, tá? Aí nós temos também, na célula bacteriana, nós temos o hialoplasma, né? Temos o hialoplasma. No caso aí, o hialoplasma tem a função de quê? Ele exerce a função de armazenar as substâncias de reserva, substâncias que são usadas pela célula, tá? É um líquido, como eu já tinha falado, é um líquido presente no interior da célula, certo? Temos aí também na estrutura da célula bacteriana, nós encontramos os ribossomos. Esses daí nós já estudamos anteriormente, vocês já sabem que os ribossomos, ele tem a função, ele auxilia tanto na produção como na sintetização de proteínas, né, isso dentro da célula. E no caso aí, só um minuto, deixa eu desligar aqui algo que está interrompendo. Pronto. Ok. E no caso aí nós temos a cromatina, né, que consiste numa molécula de DNA, certo? No caso, os lisossomos nós não encontramos na célula bacteriana, Raíssa. A célula bacteriana a gente encontra os ribossomos. Os lisossomos nós não encontramos na célula bacteriana. Isso, só na célula eucariótica, tá? A gente não encontra na célula procariótica. Procariótica a gente encontra os ribossomos. É tanto que se você observar, quando eu pedi para vocês fazerem um modelo didático da célula procariótica, ela é menos detalhada, ela tem menos informações, podemos dizer assim. Ela é menos detalhada do que a célula eucariótica, tá? Mas aí, no caso, os lisossomos, eles têm o papel de, tipo, degradar partículas. Mas aí só é encontrada na eucariótica,
tá? Ok? Então, deixa eu continuar de onde eu parei. E no caso aí, nós temos também falando a respeito dos plasmídios. O que são os plasmídios? Plasmídios, eles são organelas que estão espalhadas dentro do hialoplasma, tá? No caso, os plasmídios, eles possuem genes que apresentam uma certa resistência a antibióticos, porque nós já falamos até a respeito disso, que as bactérias, por exemplo, elas são tratadas com antibióticos, medicamentos que, quando a pessoa, por exemplo, ela contrai uma bactéria, ela precisa de um acompanhamento médico, onde o médico ele vai prescrever um antibiótico, e esse antibiótico ele vai agir justamente na parede celular dessa bactéria, fazendo com que ela se rompa e assim elimine essa bactéria, né? Nós já tínhamos falado a respeito disso. Então, os plasmídios, no caso aí, eles têm justamente essa função de oferecer uma certa resistência a esse antibiótico, tá? A esses possíveis antibióticos que a pessoa venha a tomar. No caso de contrair uma bactéria, estar com alguma bactéria. Outra coisa também que nós já havíamos falado é que as bactérias elas apresentam uma diversidade no seu metabolismo, né? Há espécies autótrofas e heterótrofas, né? Aquelas que produzem seu próprio alimento e aquelas que precisam se alimentar de outros seres, podemos dizer assim, né? Que nós chamamos de seres ou ambiente, no caso. Que nós chamamos até de bactéria parasita, né? Quando ela precisa de se hospedar em alguém, em algo, para poder se alimentar, retirar o seu alimento. Outra coisa que vem falando aí também no livro, daqui a pouco nós vamos... eu acho que eu vou começar logo a ler, depois eu entro nessa parte. Cadê a Maria? Opa, tia. Opa, Maria. Pode começar? Pode. Bactérias. As bactérias são micro-organismos unicelulares procariontes. Como já vimos, não possuem membrana nuclear. Seu DNA encontra-se livre dentro da célula. Podem viver de forma isolada ou construir agrupamentos coloniais de tamanhos variados. São encontradas nos mais variados ambientes, inclusive no organismo dos seres humanos. A célula bacteriana apresenta 4 componentes fundamentais a qualquer célula: membrana plasmática, hialoplasma ou citossol, ribossomos e cromatina, que no caso consiste numa molécula de DNA circular, o único cromossomo bacteriano. É comum existirem moléculas de DNA não ligadas ao cromossomo bacteriano, os chamados plasmídios. Eles ficam espalhados pelo hialoplasma e costumam conter genes para resistir a antibióticos. As bactérias apresentam grande diversidade em seu metabolismo. A espécie autótrofas, que possuem seu próprio alimento por meio da fotossíntese ou da quimiossíntese. E espécies heterótrofas, que não possuem seu próprio alimento, necessitando, portanto, de moléculas orgânicas provenientes de outros seres vivos, como as bactérias parasitas, as decompositoras de matéria orgânica e as que se associam a outros seres vivos sem os prejudicar, numa relação de simbiose ou mutualismo, a exemplo das bactérias que se instalam no estômago de animais ruminantes e digerem a celulose. Em 1884, o médico dinamarquês Hans Christian Joachim Gram elaborou um processo... MP, né? Muito. Elaborou um processo para colorir e descobrir as bactérias.
O método consiste no tratamento sequente de um esfregaço bacteriano, fixado pelo calor, com os reagentes violeta de gessiana, Lugol, etanol, acetona e fucsina básica. Tal método de coloração permite diferenciar bactérias com distintas estruturas de parede celular com base nas colorações que estas apresentam após tratamento com agentes químicos característicos. A amostra bacteriana é submetida ao reagente violeta de gentiana, fixado em seguida pelo Lugol. Todas as bactérias absorvem e fixam o corante, adquirindo uma tonalidade violeta. Em sequência, é realizado um processo de descoloração pelo etanol, acetona. O solvente descolora as membranas externas de algumas bactérias e não descolore outras. As bactérias que apresentam coloração azul-violeta são chamadas de gram-positivas. E aquelas que não apresentam a coloração roseu... Deixa eu ver esse nome, por favor. Maria? Oi. É onde tem rosa ou avermelhada? É róseo avermelhadas. São chamadas de gram-negativas. Isso ocorre devido à capacidade das paredes celulares de bactérias gram-positivas de reter o corante cristal violeta no decorrer do tratamento com etanol acetona. Enquanto as paredes celulares das bactérias gram-negativas, que apresentam estruturas mais complexas, não fazem, ou seja, não a conservam. Parou aí só um instante, tá? No caso aí, esse pesquisador, né, esse médico dinamarquês, ele fez um experimento para poder saber colorir, como foi lido aí, colorir e descolorir as bactérias, né? E nesse experimento que ele fez, ele acabou descobrindo que existe gram positiva e gram negativa. No caso, gram positiva são aquelas que são, podemos dizer assim, são algumas que são úteis ao ser humano, ao homem. Já as gram negativas são aquelas que apresentam patologias, né? São patogênicas, ou seja, elas não trazem benefício ao ser humano, né? Além disso, como foi lido aí no final, elas apresentam uma certa resistência a medicamentos, a antibióticos, né? Elas oferecem uma resistência a antibióticos, tá? Alguma coisa até aqui? Alguma pergunta até aqui? Ô, Bia, acho que não. Pois vai, Raíssa, por gentileza, continua. Estás me escutando? Estou. A técnica de identificação das bactérias gram-positivas e gram-negativas ajuda a reconhecer as propriedades de cada caso de infecção e, dessa forma, determinar os tratamentos mais adequados. Aproximadamente 95% das bactérias gram-negativas são patogênicas, fato que não se observa com tanta frequência no caso das gram-positivas, sendo, inclusive, algumas delas úteis aos seres humanos, devido à presença de paredes unicelulares mais complexas. Celulares. As paredes celulares mais complexas, as bactérias gram-negativas tornam-se mais resistentes à ação dos antibióticos. As bactérias agem patogenicamente, ou seja, causando doenças por meio de toxinas, substâncias venenosas resultantes de suas atividades metabólicas. As toxinas bacterianas causam danos aos tecidos animais,
podem ser classificadas em dois grupos: endotoxinas, integrantes da parede celular, sendo liberados apenas quando ocorre a destruição dessa parede e Secretadas. secretadas exclusivamente pelas bactérias gram-negativas, e exotoxinas, que são liberadas por meio do metabolismo e crescimento das bactérias gram-positivas e gram-negativas. Ambas modificam o metabolismo normal das células ou dos tecidos do hospedeiro, causando danos. No caso aí, só te interrompendo, que falta só um pouquinho, daqui a pouco dá para terminar isso aí. No caso aí, essas bactérias, elas agem, no caso as grãos negativas, elas são patogênicas, né? Então, elas oferecem uma resistência maior com relação a antibióticos. Sendo assim, as bactérias, elas acabam agindo patogenicamente, como foi lida pela Raíssa, liberando algumas toxinas, e essas toxinas causam danos aos tecidos animais, né? Aos tecidos animais. Essas toxinas, ao serem liberadas, ela acaba prejudicando, podemos dizer assim, no nosso caso, prejudicando o ser humano, né? Essas toxinas. Outra coisa que foi falada pela Raíssa é que existe dois tipos, né? Elas podem ser classificadas em dois tipos, essas toxinas. A endotoxina e a exotoxina. São dois tipos de toxina que é liberada pelas bactérias. No caso da endotoxina, ela acaba integrando aí a parede celular, como foi lido pela Raíssa, sendo liberada quando ocorre a destruição dessa parede e secretada exclusivamente pelas bactérias. As grãs negativas, nesse caso, as endotoxinas, elas acabam sendo liberadas apenas quando ocorre essa destruição, tá? E as endotoxinas, ela já ocorre aí tanto com as grãs positivas como as grãs negativas, tá? Júlia, só tem um parágrafo, tu quer ler? Que agora que eu tô vendo aqui que tu colocou, posso ler? Ok. Agora que eu vi, desculpa. Tá ouvindo? Sim, Em grandes quantidades, né? isso. Em grandes quantidades, as toxinas bacterianas podem causar septicemia, infecção grave do sangue, causada quando uma infecção bacteriana em outra parte do corpo atinge a corrente sanguínea e pode levar à morte. Começou, não foi, Alan? Contagem regressiva? Eu tenho um relógio também, amor. Eu também estou olhando. Tá? Então, vamos aí, ó. No caso aí, esse último parágrafo que a Júlia leu, fala a respeito da septicemia. Ou seja, é uma infecção, essa infecção ocorre no organismo, né? Acharam engraçado, né? Legal. Então, essa infecção é uma infecção grave, como foi lido aí, grave do sangue. É uma infecção que ocorre em qualquer parte do corpo, tá? É uma infecção que ocorre em qualquer parte do corpo. Porém, quando chega à corrente sanguínea, ela pode levar aí à morte. É uma infecção grave, tá? Tem muitas pessoas que vêm a óbito por causa desse tipo de infecção, porque dá uma infecção em um determinado órgão do organismo e às vezes isso daí não é tratado e essa infecção bacteriana ela acaba aí se espalhando por todo o corpo do paciente, causando a morte, tá? Uhum. Tá certo. No quadro a seguir, você pode conferir as principais doenças causadas por bactérias. Essas doenças aqui nós já tínhamos estudado. Ô, gente, por gentileza, Iego e Alan. A brincadeira. Tá? Nós já tínhamos estudado a respeito da pneumonia, tuberculose, essas doenças nós já tínhamos estudado no capítulo anterior, né? Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar até aqui?
Não? Ok, então eu vou passar adiante. Ó, aí como sugestão de atividade, porque os capítulos eles são bem resumidos, e como eu já perguntei se tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês disseram que não, então vamos passar adiante. Aí como sugestão de atividade, tem essas duas questões e tem uma atividade prática, tá? Para ser realizada. Uma atividade prática. Como hoje nós estamos numa quinta, e essa atividade prática, se eu não me engano, ela vai precisar em torno de 3 dias, então dá para vocês realizarem e fazerem os registros. Pode ser feito esses registros através de fotos, ou vocês podem fazer um videozinho do momento em que vocês estão confeccionando. De novo, Riquelme, legal, né? Eu acho muito legal essas coisinhas, essas atividades práticas. Eu gosto. Nesse caso é para tu observar a bactéria, vai ser legal, tá? Então, vocês vão ter tempo suficiente para realizar essa atividadezinha, fazer registros, seja com foto ou seja uma gravação. A Lara, por exemplo, ela fez um videozinho muito legal, curtinho, mas muito interessante. Vocês podem fazer também, tá? Isso, Raíssa. Tá certo? Vocês podem fazer também e enviar, para eu poder visualizar, tá bom? Riquelme, eu não sei se vai dar para tu comer, depois tu testa, tá certo? Depois que tu realizar, aí tu vai ver se tu vai comer, tá bom? Tu vai dar uma olhadinha. Isso é na página 52, então vai ficar como atividade. A página 52, tá? A prática da página 52, que encerra aí na 53, e vocês vão responder as questões de... vai precisar de gelatina incolor. E vocês vão responder as questões de Enem, da 53 até a 55, tá? Ok? Deu para entender, não deu? Vocês vão tentar fazer aí essa atividade de ciência prática, que não é difícil, tá? É um experimentozinho fácil, vocês vão tentar fazer. Sugiro que vocês registrem tudo que vocês fizerem, seja através de foto, seja um videozinho curto. Não precisa nem você aparecer, mas você pode filmar as coisinhas que você está fazendo. E é bem simples, tá? E no final, vocês vão fazer os registros e vão me enviar, tá? Vão relatar e me enviar. Paulo, você pode até pedir ajuda de um adulto, mas é tão simples, eu acho que tu não vai precisar de ajuda, não. É bem simples. Tia, a senhora pode explicar novamente? Só um minuto. Isso, Beatriz, da 52 a 55. A parte que tem aí de ciência prática, ou melhor, da prática, na página 52, vem falando, esclarecendo bem direitinho, Iego, os materiais que tu vai usar e o passo a passo de como tu vai fazer a atividade. Tem explicando bem direitinho, passo a passo, como tu vai fazer. O que é que tu vai precisar? 3 frascos pequenos de vidro com tampa, 1 litro de água filtrada e fervida, um recipiente para fazer a gelatina. Vem dizendo passo a passo, bem direitinho. Tá certo? Isso daí é para tu observar as bactérias. Tá, Raíssa? Vem explicando passo a passo como tu vai fazer esse procedimento aí, esse experimento aí, essa atividade prática, tá? Tem no passo a passo. Caso tenha alguma dúvida, aí vocês podem colocar lá no grupo do WhatsApp, tá certo? Se tiver alguma dúvida. Ah, sim. Muito bem, Francisco. Deixa eu só dizer o nome de vocês. Aquele que eu não falar o nome, no final me diz, tá bom? Aquele que eu não falar o nome, tá certo? Alan, Adriele, Ana Beatriz Oliveira, Ana Beatriz Rodrigues, Ana Cecília, Ana Patrícia, Geislânia, Isabela, João Mariano, Júlia, Laís, Larissa, Ianara, Maria Barreto, Maria Clara, Maria Gabriele, Pablo, Raicone, Raíssa, Riquelme, Rogério, Walter, Wigner e Iego. Faltou alguém? Quem tiver faltado, por gentileza, põe o nome. Não falei o teu nome, Lara? Desculpa, então. Quem eu não falei o nome, só. Só coloca quem eu não falei. Ana Cidélia. Tia, já pode Oi. sair da sala? Que hora já é aí? 4h34. Falta ainda um Um minuto. minuto, tia. Ainda tem um minuto. Dá tempo.
Sai já, tá? Então, qualquer dúvida, só me chamar lá no WhatsApp que eu respondo, tá bom? Vou colocar também lá no Google Sala de Aula as páginas da atividade. Oi? Tchau. Acabou agora, são 4h30. Tenha uma boa tarde, bom final de semana, até segunda-feira. Goodbye. Tchau, tia. Agora eu vou comer biscoito. Eu quero. Que pena. Eu também quero, ó.